paz do Senhor, irmãos. Como o pastor já falou, a leitura em Mateus capítulo 8, verso 18 a 22. Amém? O tema da pregação que eu vou fazer hoje é tempo de decisão. Então vamos lá. Vendo Jesus uma multidão ao redor de si, mandou-o para outra margem do lago. Chegou um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhes Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém Jesus respondeu-lhes: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Amém, irmãos? Podeis assentar. Essa mesma história desses dois fatos também encontra-se narrada no livro de Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 60, mas com uma insistência de Jesus, Jesus, ele fala para os discípulos, que eles devem deixar lá, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino dos céus. É a ordem de Jesus, Eu fiquei assim, lendo essa passagem, eu confesso que fiquei muito intrigado com essa passagem, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, Mas aí eu comecei a pesquisar e a mais analisar melhor, pesquisando na internet, na própria Bíblia, E eu cheguei a uma conclusão, ou comecei a entender um pouco, quando eu me aprofundei mais sobre a vida dos egípcios, daquele povo daquela época, que eles tinham um costume de que quando as pessoas morriam, eles tinham que primeiro, o filho, eles tinham que cuidar dos seus idosos, dos seus parentes, até que eles ficassem realmente velhinhos e morressem de fato. E uma segunda hipótese, o filho primogênito, ele tinha de cuidar do seu pai até que ele morresse, e ainda guardar a morte dele por 1 ano. Então, pensando dessa forma, naquele momento que o discípulo, que Deus chamou o discípulo, o pai dele não estava morto de fato, porque se estivesse ele não estaria ali, Então, analisando melhor, desta forma, Cristo quis que ele fosse logo anunciar o evangelho e não guardasse, porque ia demorar muito tempo, ele ia perder tempo, ele ia deixar a coisa mais importante para fazer uma coisa que era da nossa vida cotidiana, da nossa vida natural, Então, seria uma grande perca de tempo ele aguardar que até que o pai dele morresse, ou até que enterrasse o pai dele, seria 1 ano no mínimo, Então a gente começa a estudar, começa a aprofundar na Bíblia e também pesquisas, aí a gente acaba descobrindo como que às vezes as palavras, a Bíblia às vezes tem escrita por entrelinhas, Então a gente tem que procurar entender melhor o que está nas entrelinhas. Dessa forma, esse rapaz não estaria pedindo nada demais a Jesus. Ele estava simplesmente querendo cumprir um costume, que fora passada de geração em geração, até que foi passada de geração em geração. Porém, a resposta de Jesus foi bem peculiar, quando ele insistiu: porém tu vai e prega o reino de Deus. O interessante é que essa pergunta de Jesus não foi feita a qualquer pessoa. A Bíblia é clara quando afirma que ele era um discípulo ou um seguidor de Jesus,
né? Mas realmente, o que está nas entrelinhas? O que vem a dizer? Vejamos da seguinte forma o lado de Jesus. Vamos ver essas coisas do lado de Jesus. Como que Jesus, por que Jesus quis chamar ele dessa forma? É possível nós compreendermos o que está do lado daquelas pessoas com o coração dolorido, apertado, resolvem abrir mão de coisas lícitas. O ato dele deixar o pai dele lá era uma coisa lícita, mas ele abriu mão, assim como nós também temos que abrir mão de certas coisas, né? Para que nós não perdamos tempo, para que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque é necessário que a gente busque primeiro, que a gente deixe as coisas normais, as coisas corriqueiras, as coisas que são lícitas, mas que não convém que nós façamos ela primeiro do que as coisas do reino de Deus. Por um outro lado, a resposta do discípulo representa as coisas lícitas, que são também culturais, sociais, tradicionais, dos prazeres momentâneos, né? Que realmente nos cercam, as quais convivemos todos os dias, mas essas coisas, elas nos privam, elas nos tiram dos trilhos, dos caminhos, elas nos atrasam, porque Deus quer que nós o sirvamos, e sirvamos com uma perfeição, com uma dedicação plena a Deus. Não devemos dedicar o nosso tempo nessas coisas culturais, sociais, tradicionais, né? Devemos viver para agradar a Deus, viver segundo o querer de Deus. Por que preferimos viver segundo a regência natural deste mundo? Porque nós somos carnais, e essas coisas tendem a saciar os prazeres da carne, mas Deus quer que nós saciamos o Espírito Santo. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Se a gente ficar apegado nessas coisas sociais, culturais, elas são lícitas, elas são boas de ser feitas, mas nós temos que preferir as coisas de Deus, porque Deus quer que nós caminhamos a passos largos, e nós não podemos ser lentos. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Que mal há em enterrar o seu próprio pai? Jesus simplesmente estava dizendo que se ficarmos deste lado, nós perderemos tempo. Deus quer que nós sejamos hábil, rápido. Se nós não conseguiremos terminar num tempo hábil o que está proposto para nós. Ou seja, Deus tem muitas coisas proposto para nós. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus quer que nós sejamos abençoados, que nós tenhamos as coisas que nós desejamos, que nós almejamos, mas Ele quer que nós façamos as coisas do reino de Deus. Até tem um ditado bíblico, não está na minha pregação, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Quem disse que esse discípulo, depois de cumprir com as tradições do seu povo, não voltaria para seguir Jesus? Provavelmente sim. Mas a questão é quanto tempo depois, né? Depois do chamado de Jesus para a sua vida, é que resolveria obedecer. Quanto tempo ele poderia ter perdido de seguir a Jesus? Então, o chamado de Deus para a nossa vida é no momento que Ele chama, e Ele está nos chamando hoje, irmãos. Ele quer que nós o sirvamos, Ele quer que nós o buscamos de todo o coração, e sobretudo, que nós anunciamos o Teu Evangelho, que nós levamos a Tua Palavra a todos aqueles que não têm oportunidade, ou que não ouviram ainda falar, aquele que está hospitalizado, nos presídios, aos abandonados, a todos, irmãos, inclusive entre nós mesmos. Ele quer que nós anunciamos, que nós falamos dele, que nós levamos a todo ouvido, a toda criatura, a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. E nós precisamos correr a nossa carreira, tirando do nosso caminho aquilo que nos torna mais lento,
O que nos torna mais lento? Todas as coisas carnais, todos os nossos costumes, os nossos hábitos, né? Nós devemos deixar, se for preciso, tudo o que nós temos, por amor de Deus, para seguir a Jesus, para falar do seu evangelho, para falar da sua palavra. Mas só conseguiremos quando nossos olhos estiverem voltados para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Este preferiu abrir mão das suas próprias vontades para se submeter à vontade de Deus, e para isso suportou a cruz. Irmãos, Cristo abriu mão do seu poderio no céu, ao lado de Deus, e veio aqui na terra. Ele suportou uma cruz, ele sofreu, padeceu pelos nossos pecados, e ele deixou essa tarefa para nós, anunciar o evangelho a toda criatura. É tempo, irmãos, da gente começar a fazer isso. É tempo da gente anunciar e levar a boa nova a toda criatura. O problema, irmãos, é que tem muita gente correndo do chamado de Deus, simplesmente porque terão de abrir mão de muitas coisas. Todavia esquecem que Deus, esquece que aparentemente todas essas coisas é doloroso deixar essas coisas para trás, mas Deus é aquele que sabe realmente como nos galardear, como nos presentear, como nos abençoar. Vale a pena a gente deixar para trás certos costumes, vícios, ou certos hábitos da nossa vida para adorar a Deus, para levar a sua palavra, para comunicar o seu evangelho, para servir, para viver em comunhão, se entregar realmente nas mãos de Deus. Não sejamos dos que perdem tempo, mas dos que avançam, mesmo que para isso seja necessário abrir mão de algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. Prestamos atenção que Jesus estava convidando os seus discípulos para passarem para outra margem do lago. Jesus nunca prometeu, nunca nos enganou, ele nunca prometeu uma vida de moleza, um evangelho de moleza. Ele sempre demonstrou o nível de comprometimento que cada cristão que quer segui-lo deve ter. Quem quer seguir a Jesus tem que se fazer um comprometimento com ele, tem que viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer, tem que viver uma vida de jejum, de oração, tem que estar realmente reto, ter um bom caráter diante de Deus, tentar ser semelhante a Cristo, ser imitador de Cristo. Cristo diz: sejam os meus imitadores como eu sou de meu Pai. Mas fica claro, irmãos, que seguir a Jesus não é assim muita moleza, não. A gente tem que fazer mesmo por onde, porque a resposta dele para aquela pessoa, aquela pessoa que falou que queria seguir Jesus aonde quer que ele fosse, Jesus disse para ele, né? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Por aí você já vê que seguir a Jesus, você tem que abrir mão de muita coisa. O que Jesus estava querendo dizer para ele era: meu filho, é o seguinte, nem eu tenho onde reclinar a cabeça. Por aí você já vê, né? Você percebe que não é fácil. E aí, você vai realmente me seguir? Jesus estava querendo dizer isso para ele. E aí, você vai querer me seguir, mesmo sabendo que eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça? Mesmo assim, irmãos, porque Jesus, ele é todo poderoso. Quem está com Jesus não precisa carregar alforje, alpargatas, não precisa de nada, porque Deus supre as nossas necessidades. Aquele que está com Deus, ele não precisa se preocupar com o que há de comer, de vestir, de beber, porque Deus supre as suas necessidades. Paremos de querer o evangelho da facilidade e da moleza, mas resolvamos assumir a responsabilidade que nos estão propostas.
porque se não quiser passar para outra margem do lago, como Jesus quer que nós passamos para outra margem, passar para outra margem, irmãos, é começar a anunciar, é fazer a vontade de Deus, é levar a palavra de Deus, é ser um missionário, seja na sua casa, no seu vizinho, em outro país, de outra nação. É você passar para o outro lado, é você dar um início, você começar a anunciar a palavra de Deus. Infelizmente, aqueles que não passarem para o outro lado, que não começarem a seguir esse caminho, ficarão pelo meio do caminho, né? Ficarão perdidos do lado de cá, sem Cristo. De que lado você está? Dos que estão remindo o tempo ou dos que estão perdendo o tempo? Quando a gente anuncia o Evangelho de Cristo, a gente está remindo o tempo, a gente está fazendo com que Cristo volte logo, a gente está almejando que Cristo venha nos buscar, que Cristo venha para que nós possamos viver com Ele na vida eterna, ou lá no céu por 1000 anos. Agora, aqueles que não anunciam, é considerado o que diz lá no começo, um morto. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quem anuncia a palavra de Deus, ele tem vida, ele vive, ele tem vida porque tem a presença de Deus, porque está anunciando, fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados, que é anunciar a palavra de Deus até que Ele volte. Quantas coisas estão te atrapalhando de correr a sua carreira? Irmãos, quando eu falo de correr a sua carreira, eu digo semelhante a de Paulo. Paulo disse, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, aguardo a coroa que me é prometida. Essa carreira de que eu estou falando aqui é de você começar a pregar a palavra de Deus quando você ainda é pequenininho, você ir crescendo e melhorando o seu conhecimento, buscando se aprofundar mais na palavra de Deus, até que você tenha uma carreira completa. Quem sabe um dia nós podemos dizer igual Paulo, né? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quem sabe, né? Vamos lutar, vamos buscar para que um dia nós possamos falar coisa semelhante. Quais são as suas desculpas tolas? Coisas realmente lícitas, mas que não convêm? Os seus pecados, os seus pensamentos negativos? O que é? O que é que está te impedindo de anunciar a palavra de Deus? Essa pergunta vai ficar no ar. Pensem nela, meditem nela. Quais são as coisas que estão impedindo de você anunciar a Cristo, de você falar do amor de Deus para as pessoas, de você orar, de você jejuar, de você buscar a Cristo na sua casa, em conjunto, aqui na igreja, de estar congregando? O que está impedindo você de fazer isso? Lembre, irmãos, a nossa pregação é tempo de decisão. Nós precisamos tomar uma decisão, e o chamado de Cristo é para hoje. Cristo não está nos chamando para daqui a um ano, para o futuro. Cristo está chamando para que nós façamos isso hoje, para que nós anunciamos, para que nós aceitamos e buscamos a sua presença. É hoje que Ele quer que nós façamos isso. Encontre na sua vida o que está paralisando e te impedindo de correr na velocidade que Deus quer que você corra. Quais são os problemas? Quais são os impedimentos? Nós temos que procurar romper com isso, né? E buscar realmente a força de Deus para que nós possamos conseguir fazer essas coisas e levar a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos estar desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos para perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e assentado está hoje à destra do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu vi essa semana numa mensagem aqui que a irmã Tonica mandou para mim, do ateu lá, né, que
resolveu fazer uma boa caridade e dar uma ajuda para uma família que estava passando necessidade, mas isso seria também através do rádio, né? E ele disse que mandou seus 2 empregados fazer a entrega, um caminhão de mercadoria para uma família que tinha 7 filhos passando fome, passando necessidade. E ele mandou que entregasse esse caminhão, mas mandou que os seus empregados dissessem: vocês entregam lá, mas dizem para ela que quem está mandando é o diabo. Se ela não perguntar, vocês insistem, fala para ela. Aí as pessoas foram lá, entregaram, né? Ela recebeu, logo que ela viu o caminhão cheio de mercadoria descarregando na casa dela, ela começou a agradecer e louvar a Deus. Aí quando descarregou tudo, os empregados falou: a senhora não vai perguntar quem foi que mandou para a senhora? Ele falou: não, meu filho, não vou perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Já pensou? Então, irmãos, quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus está mandando, Deus quer que nós anunciamos a sua palavra. Por que que até o diabo obedece e nós teimamos em não obedecer? Irmãos, vamos obedecer o chamado de Deus. Deus, nós somos diferentes do bicho ruim lá, né? Nós temos o livre-arbítrio. E Deus quer que nós abrimos o nosso coração para louvá-lo, para agradecê-lo, para bendizê-lo, para anunciar a tua palavra, para estar em comunhão com Ele. Deus está chamando, Deus está pedindo que nós usamos do nosso livre-arbítrio para aceitar Ele de bom grado, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade. Vamos, irmãos, fazer isso. Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos anunciar na nossa casa, na nossa vizinhança, em todos os lugares que nós tivemos. Irmãos, era essa a pregação que eu tinha para hoje. Curtinha, né? Bom, porque senão vocês iam cansar de ficar sentados. Amém.